Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Bernardo Santoro. PT e STF versus Trump, a batalha que pode decidir 2026. Bernardo Santoro comenta a presidência rotativa dos BRICS, que está na mão do Lula hoje, do Brasil, e que o Lula resolveu liderar a publicação nesse domingo de uma declaração que, ainda que sem citar nomes, ataca diretamente os Estados Unidos e Israel, condenando os bombardeios ao Irã, um regime que a gente sabe muito bem financia ditadura, financia terrorismo anti-Israel, anti-judaico. Também criticou as tarifas comerciais, ou seja, as tarifas do Trump, né? E defendeu a regulação estatal das Big Techs, contra o espírito americano de liberdade. A resposta veio rápida e dura. Trump anunciou tarifas extras de até 10% contra países que se alinham às políticas anti-americanas do BRICS. E agora a gente sabe, depois do artigo do Bernardo, que os Estados Unidos também impuseram tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras. Então, pela primeira vez desde que voltou à Casa Branca, o Trump também comentou publicamente sobre o Brasil em defesa de Bolsonaro, fez postagens até longas sobre o assunto e mandou uma carta para o Lula antes de anunciar essa tarifação pesada sobre as exportações brasileiras. Então o Bernardo ele reflete nesse artigo sobre os impactos possíveis dessa pressão internacional sobre a eleição brasileira do ano que vem. A gente ainda tem que aguardar os acontecimentos para ter uma certeza, uma definição de que impacto será esse, de que natureza será esse impacto. Falando sobre o Brasil ainda, o seu cenário, a sua situação política e social, nós temos um texto do professor Alex Pipkin. O Brasil voltou, mas para o século errado. Pipkin faz mais uma construção textual com certo lirismo sobre a situação brasileira. Ele vai dizer que o Brasil voltou para os jantares que não servem comida, para os aplausos que não assinam contrato. Voltou para a história, mas para o pé da página, entre as notas de rodapé que ninguém lê. E voltou com tamanha convicção que talvez só perceba onde está quando for, enfim, gentilmente desconvidado do mundo. O Brasil voltou, mas ninguém abriu a porta. E não abrirão. Não enquanto durar a epopeia autodestrutiva do lulopetismo diplomático. Porque há países que erram por ingenuidade, outros por pragmatismo. Mas o Brasil escolheu errar por vaidade. Isso descreve muito bem o que o Lula tem feito dentro dos BRICS, o cenário, o comportamento ali do PT, da presidência da República Brasileira, como liderança desse organismo internacional que são os BRICS. Tenta vender para o mundo um discurso anti-ocidental, anti-Trump, anti-Estados Unidos, completamente esclerosado. Uma verdadeira exibição de esclerose, uma coisa deprimente. Agora nós temos, dentro do cenário nacional, uma análise crítica do Leonardo Augusto Andrade, membro da Lexum, sobre o posicionamento do Congresso brasileiro relativamente ao IOF, ao decreto presidencial aumentando o IOF, que é o texto "O Congresso acertou" no caso do IOF. O decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional para revogar o decreto presidencial que promovia o aumento do IOF é defendido nesse artigo como sendo uma prerrogativa legal, constitucional do Legislativo, porque o Executivo não poderia aumentar o IOF tão somente para fins arrecadatórios. Isto só poderia se dar na ambiência do Congresso, do Legislativo. Então, fica esta crítica do Leonardo ao Executivo, que se mobilizou junto à AGU e ao STF para tentar sustar esse decreto legislativo. Aí nós damos um respiro nas críticas ao cenário brasileiro com a resenha escrita pelo Rodrigo Mosqueta, Friedrich Hayek e o perigo do totalitarismo, uma leitura atual. É uma resenha do clássico O Caminho da Servidão, a grande obra de Hayek, que inspirou gerações de liberais no Brasil e no mundo a se converterem às ideias do liberalismo. Ele vai colocar essa resenha como parte das atividades dele junto ao núcleo de formação do Instituto Liderança e Liberdade, o ILL, onde ele teve a missão de fazer uma apresentação sobre essa obra seminal de Friedrich Hayek, o grande economista austríaco,
que despertou consciências na sua militância liberal na metade do século XX. É uma figura que merece todo o nosso reconhecimento e toda a nossa admiração. Outra figura que merece o nosso reconhecimento e admiração foi objeto do meu texto Homenagem aos 95 anos de Thomas Sowell. Thomas Sowell, um grande economista americano, negro, ligado à Escola de Chicago, que combateu a pauta das ações afirmativas, as cotas, como políticas que estariam enfrentando o racismo estrutural no cenário brasileiro. Ele enfrentou no cenário americano, onde quer que fosse, que essas políticas fossem implementadas, políticas defendidas pela esquerda no mundo inteiro. É isso o tema desta homenagem, em que eu registro alguns trechos da minha resenha sobre o livro O Conflito de Visões, de Thomas Sowell. Então fica aí esse registro, esse grande nome que completou os seus 95 anos de idade, né, recentemente. A gente volta a Sowell logo mais, mas antes uma parada no STF com o texto também de minha autoria, o STF, o sossego e o preço da censura disfarçada. E é um artigo em que eu comento que a Carmen Lúcia, ministra do STF, disse que nós precisávamos de sossego. E para isso nós precisamos conter o que é dito pelos 213 milhões de potenciais tiranos soberanos do Brasil. Todos os brasileiros, incluindo-se nessa conta ela própria. É um verdadeiro absurdo, uma verdadeira excrescência. Então o que eu digo no artigo é que a Carmen Lúcia, ela enxerga os indivíduos que expressam livremente as suas ideias, aceitam ou recusam livremente as ideias dos outros, como pequenos tiranos que ameaçam a democracia serena. Democracia não se faz de serenidade, de sossego. Democracia se faz de uma administração pacífica do conflito, do embate que não deve cessar. Só poderia cessar pela imposição à força do silêncio. É isso que a Carmen Lúcia não enxerga. Ao mesmo tempo, os reacionários antiliberais, tradicionalistas, querem que todo mundo que pensa diferente deles, que tem outra religião, por exemplo, principalmente, que eles consideram como hereges ou como condenados, que essas pessoas não têm o direito de falar, porque, segundo eles, o erro não pode conviver com a verdade. Os autoritários nacionalistas também consideram os seus críticos traidores da pátria. E os socialistas consideram a liberdade de expressão como um luxo burguês, que deve ser combatido em nome da ditadura do proletariado. E é aí que eu constato no meu artigo a supremacia, a superioridade incontestável do pensamento liberal. Porque para nós liberais não existe nada disso. Todo mundo pode falar. Todo mundo tem o direito de manifestar as suas posições. E aí na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do João Luiz Mauad, a sabedoria de Thomas Sowell. Fechando o nosso IL Flash de hoje, uma coletânea de citações do grande pensador Thomas Sowell, nascido no dia 30 de junho de 1930, um dos mais brilhantes economistas americanos em atividade, além de ser um destacado defensor da economia de mercado. Graduou-se em Harvard, onde obteve o título de mestre na Universidade de Columbia e o de doutor na Universidade de Chicago. E escreveu mais de 30 livros, alguns dos quais, na visão do Mauad, são leitura obrigatória para os liberais. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.